Um descobrimento nos arquivos da Biblioteca Apostólica Vaticana reescreveria tudo o que sabíamos sobre a Capela Sistina e a mente de seu mestre, Michelangelo Buonarroti. Esta é a história não contada que você não encontrará nos livros didáticos, uma investigação meticulosa, baseada em documentos oficiais, testemunhos primários e as mais recentes descobertas acadêmicas, revelando uma teia de significados ocultos, conflitos pessoais e uma audácia artística que desafiou o próprio poder da Igreja. A jornada da Capela Sistina começa muito antes de Michelangelo erguer seus pincéis em direção ao teto monumental. Os registros oficiais da Reverenda Fábrica Sancti Petri, o órgão responsável pelas construções papais disponíveis no acervo digital da Biblioteca Vaticana, mostram que em 30 de julho de 1473, o Papa Sisto IV della Rovere emitiu a bula papal Cogit Nos, autorizando a reconstrução da antiga Capela Magna. Conforme detalhado nos estudos do historiador da arte Eraldo Gaudioso, em sua obra La Capella Sistina, Arquitetura e Funzione. De 1986, o objetivo era criar um espaço sagrado e fortificado, capaz de abrigar o colégio cardinalício e a corte papal em tempos de instabilidade. As escavações arqueológicas conduzidas sob a capela em 1965, lideradas pelo professor Deocleciano Redig de Campos, então diretor dos Museus Vaticanos, e publicadas nos Rendiconti della Pontificia Accademia Romana de Arqueologia, em 1967, confirmaram as fundações medievais e a natureza defensiva da estrutura original. Artistas renomados como Sandro Botticelli, Pietro Perugino e Domenico Ghirlandaio foram comissionados para adornar as paredes laterais com afrescos narrando as vidas de Moisés e Cristo, concluídos por volta de 1482, como atestam os contratos preservados no Arquívio de Stato de Roma. Mas o destino reservava um capítulo ainda mais grandioso para esta capela. Décadas depois, um novo Papa della Rovere, Júlio II, sobrinho de Sisto IV, ascendeu ao trono de Pedro em 1503. Com uma ambição que rivalizava com a dos Césares, Júlio II decidiu que o teto simples, pintado como um céu estrelado por Pier Matteco da Amélia, não era digno de sua visão. Os registros da contabilidade papal, especificamente o Livro Mastro A da Tesouraria Pontifícia, arquivados no Arquivo Secreto do Vaticano, hoje Arquivo Apostólico Vaticano, sob a entrada datada de 10 de maio de 1508, detalham o primeiro pagamento a Michelangelo Scultore para a Pictura Voltae Capellae Magnae Palati Apostolici. Nas memórias publicadas por Ascanio Condivi, biógrafo e discípulo de Michelangelo em Vita di Michelangelo Buonarroti, de 1553, é revelado que Michelangelo, que se considerava primordialmente um escultor, relutou veementemente em aceitar a tarefa, suspeitando inclusive de uma armação de seus rivais, como o arquiteto Donato Bramante, para vê-lo fracassar. Cartas do próprio Michelangelo, preservadas na Casa Buonarroti em Florença e publicadas na coletânea Il Carteggio di Michelangelo, editada por Paola Barocchi e Renzo Ristori, expressam sua angústia e os desafios técnicos monumentais. "Este não é o meu ofício", escreveu ele a seu pai em janeiro de 1509. Imagine as câmeras percorrendo o corredor estreito da Biblioteca Apostólica Vaticana, onde na prateleira LXX6, a pasta Fundo XG NI357, guarda os esboços preliminares e as correspondências que detalham a evolução do projeto do teto. Inicialmente, o plano de Júlio II era mais modesto: os 12 apóstolos. Mas como Michelangelo narra em uma carta a Giovan Francesco Fatucci, em 1523, ele convenceu o Papa de que tal plano seria uma coisa pobre.
e propôs o ciclo complexo da criação à queda do homem e a história de Noé que conhecemos hoje. A execução desta vasta empreitada entre 1508 e 1512 foi uma saga de esforço hercúleo. Michelangelo desenvolveu um sistema de andaimes engenhoso, cujos detalhes foram estudados por James S. Ackerman em seu livro The Architecture of Michelangelo, de 1961, baseado em descrições de Vasari e na análise das marcas deixadas nas paredes da capela. O trabalho em afresco, ou buon fresco, exigia pintura rápida sobre gesso úmido, um desafio monumental para uma área de mais de 500 metros quadrados, realizada em condições extenuantes. Exatamente quando a história parecia resolvida com a inauguração triunfal do teto em 31 de outubro de 1512, conforme registrado pelo mestre de cerimônias papal Paris de Gracy em seu diário, hoje na Biblioteca Nacional Central de Florença, o capítulo mais controverso e revelador da Capela Sistina ainda estava por vir. Mas antes mesmo deste novo capítulo, o teto em si já continha sementes de interpretações que iriam além do dogma estabelecido. Mas quando cruzamos esses dados com as anotações pessoais de Michelangelo, descobertas em sua maioria no século XIX, na Casa Buonarroti, em Florença, uma contradição alarmante surge. O artista profundamente religioso, mas também imerso no neoplatonismo renascentista florentino, pode ter imbuído sua obra com camadas de significado que desafiavam a ortodoxia. O debate sobre a influência de figuras como Marsilio Ficino e as tensões entre fé e filosofia clássica permeiam os estudos de Charles de Tolnay em sua monumental obra Michelangelo Sculptor Painter Architect, publicada entre 1943 e 1560. Décadas mais tarde, entre 1536 e 1541, Michelangelo, já um homem mais velho e introspectivo, retornou a Sistina sob o pontificado de Paulo III Farnese para pintar o Juízo Final na parede do altar. Se o teto era uma celebração da criação divina, o juízo era uma visão terrível e poderosa da condenação e salvação. Os contratos e pagamentos desta fase estão igualmente documentados nos arquivos da Reverenda Fabrica, como aponta William E. Wallace em Michelangelo, The Complete Sculpture, Painting, Architecture, de 1998. A obra, com seus nus vigorosos e a representação de Cristo como um juiz implacável, chocou muitos contemporâneos. O cardeal Carafa, futuro Papa Paulo IV, liderou uma campanha para que a obra fosse destruída ou censurada. Biagio da Cesena, mestre de cerimônias papal, criticou a nudez como mais adequada a um banho público ou taverna do que a capela papal. Conforme relatado por Giorgio Vasari em Le Vite des più excellenti pittori, scultori e architettori, de 1568. A resposta de Michelangelo a tais críticas foi imortalizar Biagio da Cesena como Minos, juiz do inferno, com orelhas de burro e uma serpente mordendo seus genitais. Esta vingança pictórica, um golpe de mestre em plena capela papal, é um testemunho da audácia e do temperamento indomável do artista. Após a morte de Michelangelo, em 1564, o Concílio de Trento decretou que as figuras lascivas fossem cobertas. O artista Daniele da Volterra, que por isso ganhou o apelido de Il Braghettone, o cuequeiro, foi encarregado de pintar véus e tangas sobre muitos dos nus, uma intervenção documentada nos relatórios da Fabrica de San Pietro daquele período, alterando a visão original do mestre para as gerações futuras. O que ninguém esperava era que o exame com tecnologia de imagem multiespectral e fluorescência de raios-x, realizado durante a grande restauração da Capela Sistina entre 1980 e 1994,
revelaria não apenas as cores vibrantes originais de Michelangelo, obscurecidas por séculos de fuligem e vernizes, mas também detalhes que alimentariam novas teorias sobre mensagens ocultas. A equipe do Dr. Gianluigi Colalucci, chefe da equipe de restauração dos Museus Vaticanos, publicou extensivamente seus achados nos Quaderni del Restauro della Capella Sistina. Um dos segredos mais debatidos surgiu em 1990, quando o médico Frank Lynn Meshberger, da St. John's Medical Center em Anderson, Indiana, publicou no Journal of the American Medical Association, JAMA, um estudo revolucionário usando as imagens recém-restauradas. Este estudo comprova, segundo ele, que a representação de Deus na cena da criação de Adão está envolta em um manto que delineia com precisão anatômica um cérebro humano em corte sagital. Meshberger argumentou que Michelangelo, que dissecou cadáveres para estudar anatomia, um fato corroborado por Vasari e Condivi, estaria simbolizando a inteligência divina sendo transmitida a Adão. Esta teoria anatômica abriu as comportas para novas interpretações. Em 2000, o Dr. Garabed Eknoyan, nefrologista do Baylor College of Medicine, publicou um artigo no Kidney International, sugerindo que o manto de Deus, na cena da separação da terra e das águas, se assemelha a um rim humano em corte, possivelmente uma referência às próprias aflições renais de Michelangelo, documentadas em suas cartas. Nas memórias publicadas por Gianluigi Colalucci, intituladas Io e Michelangelo, Fatti, Persone, Sorprese de um Grande Restauro, em 2015, ele descreve o assombro e o debate que essas interpretações geraram entre os acadêmicos e o público. Embora os museus vaticanos não endossem oficialmente essas leituras anatômicas, a precisão das correspondências é impressionante. A equipe do Dr. R. Douglas Fields, do National Institutes of Health, publicou em 2010 na revista Neurosurgery um estudo usando análise de neuroanatomia comparativa que corrobora a interpretação de Meshberger sobre o cérebro na criação de Adão. Além disso, o estudo aponta para uma possível representação do tronco cerebral e da medula espinhal no pescoço e ombro de Deus na mesma cena. A pesquisa, que comparou as formas no afresco com modelos anatômicos detalhados, sugere uma intencionalidade por parte de Michelangelo. Outros estudiosos, como o rabino Benjamin Blesh e o guia turístico Roy Doliner, em seu livro The Sistine Secrets, Michelangelo's Forbidden Messages in the Heart of the Vatican, de 2008, foram mais longe. Eles propuseram que Michelangelo, possivelmente influenciado pela Cabala e por um conhecimento profundo do misticismo judaico, teria inserido símbolos hebraicos e mensagens críticas à corrupção da igreja de seu tempo. Apontam para a forma da letra hebraica Gimel no corpo de Aminadab, ou a possível representação da árvore da vida cabalística na organização dos profetas e sibilas. Estas interpretações, embora mais especulativas, encontram algum eco nas tensões religiosas da época e no conhecido descontentamento de Michelangelo com a corte papal. As escavações de conhecimento continuam, impulsionadas pela digitalização de manuscritos pela Biblioteca Vaticana e pela aplicação de novas tecnologias de imagem não invasivas. Um exemplo é a tecnologia hiperespectral, mencionada em um relatório de 2018 do Instituto Nazionale di Ottica, CNR-INO, sobre a conservação de bens culturais, prometendo revelar ainda mais sobre as camadas ocultas da pintura. A restauração do Juízo Final, concluída em 1994, também trouxe surpresas significativas. Como demonstrado nas análises de reflectografia infravermelha, muitas das Brague de Daniele da Volterra foram pintadas a seco, sobre gesso seco, o que permitiu sua remoção em alguns casos,
revelando mais da intenção original de Michelangelo. No entanto, algumas alterações foram feitas em afresco e são, infelizmente, permanentes. O relatório final da restauração, publicado pelos Museus Vaticanos em 1999, detalha cada intervenção e as descobertas científicas associadas. A figura de São Bartolomeu, segurando sua própria pele esfolada, na qual Michelangelo pintou um autorretrato distorcido e angustiado, é um exemplo pungente de sua identificação com o martírio e talvez um comentário sobre o próprio sofrimento do processo criativo. Segundo o relatório de 2005 da Academia Nazionale dei Lincei sobre a iconografia do juízo final, este autorretrato é uma confissão da alma atormentada do artista, um grito silencioso em meio à grandiosidade da cena. Diante das evidências incontestáveis, desde os contratos papais e as cartas pessoais de Michelangelo, guardadas em instituições como o Arquivo Apostólico Vaticano e a Casa Buonarroti, até os últimos artigos na Journal of the American Medical Association e Neurosurgery, fica claro que a Capela Sistina guarda lições cruciais para nosso presente. Ela não é apenas um repositório de beleza divina, mas um complexo palimpsesto de fé, ciência, rebelião e genialidade humana. A obra de Michelangelo transcende a mera ilustração bíblica, tornando-se um espelho das tensões intelectuais e espirituais de seu tempo, e talvez de todos os tempos. E talvez a maior lição seja a capacidade infinita da arte de comunicar verdades profundas e, por vezes, subversivas, através dos séculos, desafiando-nos a olhar sempre mais de perto, a questionar e a maravilhar-nos com a complexidade do espírito humano. A Capela Sistina não é apenas um teto pintado, é um convite à decifração, um testamento da coragem de um homem que ousou dialogar com Deus e com a história em seus próprios termos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.